Bom, quando se fala de jogo de batalha de cartas físico, aposto que a primeira coisa que veio à sua cabeça foi Yu-Gi-Oh! Acertei. Pois é, o clássico. Mas você sabe por que Yu-Gi-Oh! Hoje em dia está sendo considerado por muitos jogadores como um jogo completamente quebrado, bagunçado, e para alguns até, um monte de fezes. Olha, existem vários fatores que levaram a isso. E neste vídeo, vou comentar alguns desses motivos. Claro, essa é a minha opinião, mas também fui atrás de umas informações e pesquisei, porque eu não queria simplesmente falar um monte de groselha e esperar que vocês acreditassem só na minha palavra, né? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Vamos voltar um pouco no tempo, pros tempos dourados do jogo. No começo de Yu-Gi-Oh! O que mandava era o ataque e a defesa. As cartas eram bem simples, e se você tinha um monstro com 1500 a 2000 de ATK sem efeito, você era o rei da parada. Cartas como o Rei Caveira, Mago Negro, Dragão Negro de Olhos Vermelhos e principalmente o lendário Dragão Branco de Olhos Azuis eram o topo da cadeia alimentar. O meta era basicamente colocar o bicho mais forte no campo e rezar para ele aguentar o tranco. Tudo mudou em 2005, quando a coisa começou a ficar séria. Foi aí que surgiram cartas como o famigerado Dragão Imperador do Caos, Enviado do Fim e o Soldado do Lustro Negro, Enviado do Início. Essas cartas eram extremamente apelonas, e combaram de forma absurda com outras da época, como o Yata Azul. Nasceu o chamado Yata Lock, um combo nojento onde o oponente não conseguia comprar cartas. Sim, você basicamente assistia seu próprio funeral em câmera lenta. Foi nesse período que o jogo começou a ganhar listas de banimento mais sérias, porque ficou evidente que, conforme mais cartas eram lançadas, mais difícil era manter o equilíbrio do jogo. Com o passar do tempo, só ataque e defesa ficou sem graça. A Konami precisava inovar para manter o interesse dos jogadores, e vender cartinhas, claro. Aí começaram a surgir novas mecânicas de fusão, popularizada em Yu-Gi-Oh! GX, com o Jaden e seus heróis do elemento, Sinstro, chegou com Yu-Gi-Oh! 5DS, e já começou a trazer negações de efeitos poderosíssimas, e outras maluquices como X, Pêndulo, Link e agora até coisa tipo invocação geladeira. Essas mecânicas deixaram o jogo mais dinâmico, mas também mais caótico. Hoje em dia, você literalmente assiste seu oponente fazer uma jogada de 15 minutos, invocar meia dúzia de monstros, negar todos os seus efeitos, limpar o seu campo e te vascar como se você não fosse nada. Agora vamos falar de um fator curioso, especialmente para quem cresceu nos anos 2000 no Brasil, a velha história de que Yu-Gi-Oh! Era coisa do demônio. Se você viveu nessa época, com certeza ouviu alguém dizer: essas cartas invocam espíritos. Esse olho na testa é coisa satânica. Ou esse desenho é do mal. Tudo isso regado a matérias sensacionalistas de programa policial e tia chata enchendo o saco. Essa fama pegou porque o anime realmente tinha uns elementos mais sombrios, principalmente no início. O famoso Yu-Gi-Oh! Temporada 0 que nem chegou oficialmente aqui, era bem mais dark, com o Yami-Yuji mandando os vilões pro Vasco em jogos de punição bem pesados. Sem contar o arco do selo de orixalcos no anime clássico, onde os personagens tinham suas almas roubadas e seladas por um poder maligno, com trilha sonora tensa e tudo. A parada parecia mais um thriller sobrenatural do que um anime de cartas. Esse tom mais sombrio alimentou essa lenda urbana, e até hoje tem gente que acha que Yu-Gi-Oh! É invocação demoníaca. E isso acabou afetando a reputação do jogo, fazendo pais mais conservadores proibir os filhos de jogarem. Enquanto isso Pokémon tava enchendo o rabo de dinheiro com uma criança fazendo rinha de rato com pombo, o que na minha opinião é cinema absoluto.
Outro ponto que pesa muito na percepção atual do jogo é a morte do criador do Yu-Gi-Oh! O lendário Kazuki Takashi, em 2022. Isso abalou muito a comunidade, principalmente os fãs mais antigos, que ainda guardavam com carinho a época do anime clássico, onde as regras eram, digamos, mais maleáveis, tipo invocar monstro de nível alto sem tributar e tá tudo certo, né, Yuji? A verdade é que muitos desses fãs sentem que o jogo perdeu sua identidade original, e hoje parece mais um campo de testes de mecânicas complexas do que um jogo divertido para se jogar casualmente. Quanto mais carta você tem, mais difícil é balancear. Isso é verdade em qualquer jogo de cartas. Yu-Gi-Oh! Sofre com isso até hoje. O jogo tem mais de 12 mil cartas diferentes, e manter tudo isso funcionando de forma justa é basicamente impossível. É por isso que cartas aparentemente simples como o pote da ganância, que só te deixa comprar 2 cartas, são banidas até hoje. Porque se você coloca isso num deck que já compra e comba igual um louco, a carta vira um esteroide gratuito pro combo continuar ainda mais forte. Parece inocente, mas na prática, é tipo dar uma bazuca pra quem já tá com um tanque de guerra. Com tudo isso, dá pra dizer que Yu-Gi-Oh! Morreu? Claro que não. O jogo ainda é gigante, tem uma comunidade ativa, torneios mundiais, plataformas digitais como o Master Duel ou o Duel Links, e continua sendo uma das franquias de cartas mais populares do mundo. Mas sim, ele mudou, e muito. Hoje em dia, Yu-Gi-Oh! É um jogo onde você precisa estudar que nem vestibular para montar um deck competitivo. E se você for jogar casualmente, provavelmente vai ter que combinar com o amiguinho antes. Ei, vamos de deck antigo. Sem muito combo. Se não é só rebolar lentinho para os crias enquanto o amigão te inferniza com os malditos camaratistas. Yu-Gi-Oh! É como aquele amigo de infância que virou adulto meio problemático. Você ama ele, tem história, mas às vezes sente que ele se perdeu no caminho. Mas ainda tem aquele brilho, aquela essência, e se você procurar nos lugares certos, como duelos casuais, formatos alternativos tipo What Format, Edison Format, ou o próprio Duel Links, ainda dá para se divertir bastante. Então é isso. Se você curtiu esse papo, deixa o like, se inscreve, compartilha com os amigos duelistas e comenta aí, qual foi o momento em que você percebeu que Yu-Gi-Oh! Não era mais o mesmo. E como diria o Kaiba, Yuji, eu ativo minha carta armadilha. Inscrição no canal.